Você está preparado para transformar completamente a sua vida? Não estou falando de uma mudança pequena, não estou falando de uma motivação passageira que desaparece em alguns dias. Estou falando de uma transformação que começa nas profundezas da sua mente, que desperta a sua consciência e muda a forma como você percebe o mundo. Hoje, vou revelar os ensinamentos de Neville Goddard, Napoleon Hill, Joseph Murphy e até mesmo dos grandes segredos contidos na Bíblia e em autores clássicos como Wallace D. Wattles. São princípios que já transformaram vidas em silêncio e que continuam agindo como leis imutáveis para todos que têm coragem de aplicá-los. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque as verdades que você vai ouvir aqui têm o poder de reescrever a sua história financeira, emocional e espiritual. Antes de tudo, você precisa compreender algo fundamental. A realidade que você vive agora é apenas o reflexo do estado de consciência que você sustentou no passado. Cada conta bancária vazia, cada oportunidade perdida, cada dificuldade que você vê no mundo exterior é apenas o eco de um estado interno. E aqui está a boa notícia. Se o mundo externo é consequência, isso significa que ele pode ser transformado mudando a causa, o seu estado interior. Neville Goddard foi incansável em repetir que o homem é tudo imaginação e que o estado assumido persistentemente, mesmo que falso no início, torna-se fato. Em outras palavras, se você sustentar uma nova realidade dentro de si, o mundo será obrigado a se ajustar. Napoleon Hill dizia algo semelhante, mas com palavras diferentes. Tudo começa com uma ideia. Todas as riquezas, todas as conquistas, todo o progresso começa na mente. É a mesma verdade expressa de outra maneira. Wallace D. Wattles, no clássico A Ciência de Ficar Rico, escreveu: o pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis a partir da substância sem forma. Eles estavam todos falando sobre o mesmo princípio. A sua mente é a origem de toda a criação. E quando você compreende isso, você para de culpar as circunstâncias. Para de esperar que algo externo mude primeiro e começa a trabalhar no único lugar onde a mudança real acontece, dentro de você. A Bíblia confirma esse princípio espiritual em Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que você não vive de acordo com aquilo que deseja ou com aquilo que diz, mas de acordo com o que acredita profundamente. É por isso que a lei da Assunção de Neville é tão poderosa. Ela não é apenas pensar positivamente, mas assumir como verdadeiro o estado desejado, até que ele se torne tão natural quanto a sua respiração. Mas aqui está onde muitos falham. Eles desistem cedo demais. Sustentam um estado por alguns dias, talvez algumas semanas, mas ao primeiro sinal de dificuldade ou ausência de resultado visível, voltam para o estado antigo. Neville dizia: a persistência é a chave. Napoleon Hill reforçou isso quando escreveu: a maioria das pessoas desiste a poucos passos da vitória. E Joseph Murphy complementa em O Poder do Subconsciente: a semente plantada no solo da mente germina no tempo certo e não no tempo da pressa humana. A sua manifestação está mais próxima do que você imagina, mas ela exige consistência. A disciplina mental é o elo que liga imaginação e realização. Napoleon Hill chamava isso de autodisciplina, a ponte invisível que transforma ideias em resultados. Joseph Murphy explicava que disciplina é ensinar a sua mente a permanecer no novo estado, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. Isso significa que você vai ter que aprender a sustentar paz em meio ao caos, confiança em meio à dúvida, abundância em meio à escassez aparente. Esse é o verdadeiro teste. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso. O que você precisa mudar não é o mundo, é a sua mente. E como se renova a mente?
através da repetição, da imaginação controlada e da persistência em assumir um novo estado interno. Neville Goddard chamava isso de viver no fim, pensar, sentir e agir como se aquilo que você deseja já fosse verdade. Mas viver dessa forma exige coragem. Coragem para não se curvar diante das circunstâncias. Coragem para acreditar no invisível quando tudo visível diz o contrário. Coragem para permanecer firme quando a vida parece testar cada passo seu. Napoleon Hill alertava: a vida testa a determinação de todos os homens antes de confiar a eles grandes responsabilidades. Isso significa que haverá desafios. E esses desafios não são sinais para desistir, mas para fortalecer a sua fé e a sua disciplina. E aqui entra outro ponto poderoso que quase ninguém fala: o silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, em que todos querem provar algo, responder críticas, justificar escolhas. Mas os verdadeiros construtores de riqueza, espiritual e material, aprendem a preservar sua energia. Napoleon Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos que ele conheceu falavam pouco e pensavam muito. Neville dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. E a Bíblia reforça em Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que isso significa? Significa que as maiores transformações acontecem em silêncio. As manifestações mais poderosas começam na intimidade da mente e do espírito, e só depois se revelam no mundo físico. Você não precisa anunciar seus planos a todos. Você não precisa justificar seus sonhos para quem não tem visão. Você precisa preservar seu estado interno até que ele esteja maduro o suficiente para florescer no mundo exterior. E sim, haverá críticas. Haverá pessoas que não entenderão o seu silêncio, que vão interpretar sua mudança como frieza, que vão dizer que você está estranho, mas elas não têm obrigação de entender, porque o processo é seu. Joseph Murphy dizia que a resistência externa é apenas um reflexo da dúvida interna. É por isso que manter-se centrado é tão importante. Quando você controla a sua mente, nada externo tem poder sobre você. E quando você começa a viver dessa forma, algo extraordinário acontece. O mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Portas se abrem, oportunidades aparecem. Pessoas que antes não prestavam atenção passam a notar. Isso não é mágica no sentido comum, mas é a resposta inevitável de um novo estado de consciência. Wallace D. Wattles dizia: a riqueza não é criada pelo acaso, ela é atraída pela harmonia entre pensamento e ação. Ou seja, quando sua mente, sua fé e suas ações estão alinhadas, a realidade não tem escolha a não ser se transformar. Você pode estar passando por dificuldades agora. Pode estar enfrentando dívidas, problemas de trabalho, desafios familiares. Mas entenda, isso não é o fim. Isso é parte do processo de transformação. Neville Goddard dizia que toda mudança de consciência é acompanhada por uma crise. E é verdade, o velho estado resiste, tenta puxá-lo de volta, mas se você permanecer firme, a transformação será inevitável. E aqui está o segredo final, a persistência silenciosa. Napoleon Hill dizia: a persistência é para o caráter o que o carvão é para o aço. O aço só se forma com pressão e calor. A sua nova vida só se forma com disciplina e constância. E Joseph Murphy reforça: o subconsciente responde à impressão constante, não à emoção passageira. Isso significa que não importa se hoje você não vê resultados visíveis. O que importa é que você está plantando, e no tempo certo, a colheita virá. Agora respire fundo e perceba, você não está mais no mesmo lugar de antes. As palavras que você ouviu aqui plantaram sementes, e cada vez que você reafirma internamente o estado desejado, você está regando essas sementes. E no momento certo, elas irão florescer.
Você só precisa continuar. Se essa mensagem fez sentido para você, se ela despertou algo em sua mente e no seu coração, então faça parte ativamente dessa transformação. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu assumo minha riqueza agora. Isso não é apenas engajamento, é uma declaração espiritual. É você afirmando ao universo que está decidido a viver no estado do seu desejo realizado. E lembre-se, a sua vida está mudando agora.